Bem-vindos a mais um vídeo do canal Super Memória. E nesse vídeo eu vou falar sobre os filtros. Ou seja, no vídeo anterior a gente falou sobre como que a nossa mente faz a eliminação, a distorção e a generalização para se dar conta da quantidade de informação que existe no ambiente. Agora, esses três processos, eles acontecem principalmente pela ação dos chamados filtros. E eu vou falar sobre esses filtros nesse vídeo. Como você pode ver na figura, o primeiro filtro é tempo e espaço. Na verdade, a nossa percepção de realidade, a nossa realidade subjetiva, ela vai alterar de acordo com a nossa percepção de tempo e percepção de espaço. Por exemplo, eu posso falar assim, mas eu não faço aquilo que é importante para mim, eu tenho um emprego ruim porque eu não tenho tempo para dedicar para mim. Ou seja, a pessoa vai usar a variável tempo para justificar alguma coisa. Ou ela fala, se eu tivesse já aposentado, eu poderia realmente fazer isso. E as pessoas vão criando razões, por exemplo, se eu morasse na capital, eu teria tido mais recursos do que eu tenho hoje. Se eu morasse em um lugar tal, se a crise que está assolando o Brasil, se eu morasse em outro país, eu não teria esses problemas. Perceba que as pessoas vão utilizando desse filtro do tempo e do espaço para poder filtrar a sua própria realidade e experienciar aquilo de uma forma única. Além desse filtro, existe um outro filtro importantíssimo que vai chamar de matéria e energia. Matéria está falando do nosso corpo físico mesmo, e energia é a nossa disposição para poder realizar as coisas. Imagine alguém que está saudável, que está com bastante energia para fazer a mudança. Se as pessoas chegam para você, às vezes na clínica, seja na terapia ou seja numa sessão de coaching, é óbvio que essa pessoa vai ter resultados melhores. Ela vai ter uma realidade subjetiva mais favorável do que alguém, por exemplo, que às vezes está deprimido, está debilitado, talvez teve um acidente ou talvez está passando por alguma doença. Você pegar alguém que está passando uma doença e querer que essa pessoa se motive vai ser algo bem mais difícil. Ou seja, existe então um filtro da nossa realidade que a gente vai utilizar, que é o nosso corpo, a nossa energia, a nossa disposição. Outro filtro essencial é linguagem. Linguagem, ela é curiosa, porque quando você fala mais de um idioma, você consegue realmente raciocinar demais de uma forma diferente. Às vezes você sabe um idioma, sabe se expressar uma situação no idioma, mas chega no seu idioma nativo, por exemplo, português, você não sabe falar aquilo. Não existe uma palavra específica para aquilo, não existe uma expressão para aquilo. O nosso uso da linguagem, ele permite uma percepção diferente da realidade. E isso é uma coisa muito curiosa. Imagine, por exemplo, que nós todos estamos aqui, vocês estamos assistindo, somos todos falantes do português, seja de Portugal, seja do Brasil, Angola, enfim. Não sei onde você está agora assistindo, pode deixar no comentário depois se você está fora do Brasil. Mas ainda que a gente compartilhe um código linguístico, ainda que as palavras sejam as mesmas, elas não significam o mesmo para a gente. Às vezes, se alguém fala assim para você, eu queria ser mais respeitado pela minha família. Cada um de vocês vai ter uma ideia diferente do que é respeito. Inclusive na hipnose, a gente vai utilizar dessas variações linguísticas para poder colocar alguém em transe. A gente sempre vai utilizar aquilo que é do sujeito. Então, por exemplo, eu pergunto para o sujeito, a mão sujeita colada, eu pergunto, como é estar com a mão colada? E ele fala, é engraçado. Ou seja, ele usou o signo que é engraçado. E eu vou usar esse mesmo signo. Quer ver uma coisa ainda mais engraçada? Tem técnicas de rapport envolvendo espelhamento, que é fazer o que o outro sujeito faz. E eu pus um vídeo específico para falar sobre isso. Mas agora é importante falar que essa calibração do rapport, ela acontece muito pelo tom de voz, mas também pelas palavras utilizadas. Ou seja, a linguagem é um desses filtros essenciais. É interessante que a nossa linguagem não é apenas linguagem escrita. Nossa comunicação, ela envolve muito mais que a linguagem escrita. Grande parte da nossa comunicação é não verbal. E esses códigos linguísticos, eles acabam nos confundindo às vezes.
por causa dessa diferença que cada um tem em relação ao significado das palavras. É por isso que inventaram o emoticon. O emoticon é o quê? É você colocar uma carinha que dá o sentimento para aquela frase, para você não ser mal interpretado. Então, às vezes as pessoas estão no WhatsApp, elas não usam nenhum símbolo, nenhum emoticon, nenhuma figura, e você não sabe realmente o que ela está querendo dizer, se é uma ironia, se a pessoa está sendo grossa, está sendo ríspida. Aliás, teve uma pesquisa que mostrou que pessoas que nas redes sociais, no chat, colocavam ponto final ao final das frases eram vistas como mais ríspidas. Perceba que tudo isso é parte de um código linguístico da linguagem que vai ser um desses filtros. Outro filtro importante é aquele baseado nas nossas decisões. As decisões que a gente toma ao longo da vida vão alterando aos poucos a nossa percepção de realidade. Grande parte de todas essas decisões são tomadas ou quando somos muito jovens, ou até mesmo inconscientemente. O simples fato de você escolher uma profissão, talvez artista, talvez professor, talvez médico, essa profissão já altera completamente a sua percepção da realidade. Talvez você crie valores, crenças baseados nessa profissão que vão alterar a sua percepção de realidade. Talvez você tenha se identificado por uma figura de autoridade e talvez uma influência de um pai, um tio, um professor, e essa influência te leva a tomar decisões de fazer uma carreira que talvez vá alterar a sua vida completamente. Às vezes você decide que você tem um perfil de alguém introvertido, decide que tem o perfil de alguém que é mais esperto, mais proativo. As decisões que a gente toma, elas alteram a nossa percepção de realidade. Outro filtro importantíssimo, e que é um pouco mais difícil de entender, e depois eu vou ter que fazer um vídeo só sobre ele, são os chamados metaprogramas. A ideia de metaprograma, ela é aquela ideia de que existem, na verdade, uma forma da gente lidar com o mundo, uma forma da gente lidar com os outros, que vai alterar a nossa percepção de realidade, a nossa comunicação. Jung e a psicologia, de forma geral, vão chamar isso de personalidade. Ou seja, existem traços de personalidade que vão alterar a forma como eu reajo no mundo. Pessoas, às vezes, podem ser mais introvertidas, mais extrovertidas. Pessoas podem ser mais abertas à mudança, mais fechadas à mudança. Tem pessoas que podem ter uma empatia maior do que outras. Percebam que esses traços de personalidade vão mudando a forma como você reage ao mundo. Essa questão dos traços de personalidade, ela é tão complexa e tão variada que, de acordo com a teoria da psicologia, eu vou ter teorias que vão envolver nomes diferentes. Se você pegar uma teoria psicanalítica, você vai falar do que é o neurótico, o que é o perverso. Se você falar a respeito de uma psicologia científica, você vai ver o Big Five, que são os 5 grandes traços de personalidade. Se você pegar o Ted James, da linha do tempo, ele vai ter muito mais do que 5 elementos na sua questão de metaprogramas. Agora, além desses metaprogramas, as nossas memórias alteram a forma que a gente lida com o mundo. É outro filtro importante. Experiências passadas podem alterar, podem nos levar a generalizar situações. É assim que podem surgir fobias. É assim que talvez você goste de uma pessoa, admire alguma pessoa, pode até se relacionar depois com pessoas que são parecidas com ela. A nossa memória, os eventos que acontecem na nossa vida, também vão alterar a nossa percepção de realidade. E continuando, outro filtro essencial são crenças e valores. Esse filtro é tão importante que eu criei um vídeo só para isso, que eu já postei, que você pode clicar aqui. Eu vou ficar o vídeo inteiro falando de crenças e valores. Se eu colocasse nesse vídeo, ele ia ficar tão grande que você ia desistir de assistir. Se você quiser ver crenças e valores, depois você clica aqui e assiste. Agora, além de crenças e valores, para finalizar, as nossas atitudes. Inclusive, tem pesquisas que vão mostrar como que as nossas atitudes alteram os nossos sentimentos, nossas emoções. Ou seja, se você toma atitudes, tem uma postura mais positiva em relação à vida, não estou falando de pensamentos, estou falando de agir mesmo. Anda de uma forma diferente, fala talvez com um pouco mais de convicção, isso acaba te alterando fisiologicamente. Tem até uma palestra super legal que eu vou colocar na descrição do vídeo, do TED, de uma pesquisadora que fala como que você simplesmente, por fingir que está muito bem e comportar-se como se estivesse tudo bem, você acaba ficando bem de verdade. Essas atitudes vão alterar completamente. Bom, gostou do vídeo? Espero que tenha gostado de aprender sobre esses filtros.
Quer aprender mais sobre hipnose, PNL, memorização? Inscreva-se no meu canal. Gostou do vídeo? Clique em gostei, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Espero que tenham gostado desse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Clica aqui, inscreva-se no nosso canal. Ou então, clica aqui e assista nosso curso completo do YouTube. Até a próxima.